Vamos começar aqui pela classificação, pessoal, dos desbridamentos que nós iremos percorrer durante a live. Então, o que a gente tem que entender? Você enfermeiro, você auxiliar de enfermagem, você técnico de enfermagem, cuidador de idosos, ou até mesmo um leigo que entrou na live e gostaria de aprender um pouco mais sobre lesão, sobre curativo. Por que a gente tem esses três principais desbridamentos? Vou entender isso porque isso aqui é extremamente importante, tá? Quando a gente fala de desbridamentos, pessoal, a gente pode classificar eles em enzimático, autolítico e instrumental. Por que eu tenho que saber que esse nome aqui, desbridamentos, ele serve para essas três classificações importantes? Vamos descendo o slide, eu vou explicar para vocês aonde vai se encaixar cada tipo de desbridamento desse. Desbridamento enzimático, pessoal. O que a gente tem que entender dessa terminologia? Quando eu falo que eu vou fazer um desbridamento enzimático, eu quero dizer que eu vou, através de coberturas próprias, retirar, né? O desbridamento ele significa retirar algum tipo de tecido, no caso um tecido desvitalizado, daquele meio de lesão, do leito da lesão do meu paciente. E por que é importante eu tirar um tecido morto, né, desvitalizado, do leito da minha lesão? Porque senão o meu tecido vivo, meu tecido vitalizado, ele não cresce. Enquanto eu tiver tecido morto, desvitalizado no leito da minha lesão, o meu tecido vivo ele não vai crescer. Então é extremamente importante você saber a etapa da lesão do seu paciente e o que usar naquela etapa da lesão do seu paciente. Por que eu comecei com o exemplo aqui, pessoal, do enzimático? Porque é o que vocês acham que mais ouvem aí, tanto no hospital quanto no home care, que é a famosa colagenase, a famosa papaina, né? Que eu acho que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já manuseou. E se não ouviu, eu vou explicar para vocês qual que é a real ação dessas duas pomadas, tá? Na colagenase, pessoal, tá vendo aqui que ela tem esse cloranfenicol? O que é o importante da gente entender da colagenase? O cloranfenicol, ele é um bactericida, ele é um antibiótico, tá? Mas eu não estou me preocupando com o antibiótico da colagenase. Não é para isso que eu uso a colagenase, para tratar feridas infectadas. Não. A colagenase, pessoal, a gente vai usar pela ação química que ela tem, pela ação enzimática que ela tem. E qual que é essa principal ação enzimática da colagenase? Quebrar cadeias, principalmente de colágeno, que é o que vai fazer esse tecido morto desprender do leito da lesão e, consequentemente, ele se soltar para que o tecido vivo possa crescer. Que aí vai ser o exemplo que eu vou mostrar na lesão para vocês já já. E por que isso é importante? Tá vendo aqui que eu coloquei também um creme de papaina? Pessoal, o creme de papaina, ao contrário da colagenase que já vem pronto aí para se comprar, esse aqui a gente manda manipular. E por que a gente manipula o creme de papaina? Porque eu posso escolher a concentração dele. E onde que é importante eu saber, Matheus? Por que eu tenho que saber que a concentração da papaina ela é importante? Porque, pessoal, vocês vão ver que nas lesões que eu vou mostrar, nem sempre a gente vai usar uma papaina 10%, que é uma concentração extremamente alta. A gente não precisa, em todos os tipos de tecido morto, utilizar uma concentração absurdamente alta da papaina. A gente pode manejar ela a 2%, a 4%, a 6%, a depender do tipo de lesão. Mas uma coisa a gente tem que entender. Essas duas pomadinhas aqui que a gente usa hoje no mercado são maravilhosas para fazer um desbridamento enzimático. Vamos ver na prática onde que a gente coloca esse daí, no desbridamento enzimático? Pode passar. Olha lá que legal. Tá vendo aqui, pessoal? A gente tem uma lesão no trocânter do meu paciente. E essa lesão aqui do lado direito, ela está no braço, na região tricipital do meu paciente. Olha que bacana. Por que eu usei esses dois exemplos? O primeiro com necrose e o segundo com esfacelo. Só um detalhe antes da gente prosseguir. Esse tecido amarelado aqui, às vezes ele pode ser um pouco mais escuro, um pouco mais claro, pessoal. Chama-se esfacelo, tá?
Eu sei que ainda tem muita gente que chama isso aqui de fibrina, mas já tem vídeo no meu canal, já tem vídeos aí explicando que isso daqui não é fibrina, isso aqui é esfacelo, tá? Hoje não vai ser o foco da live ficar falando sobre isso, mas só para quem chegou agora acompanhar aí a linha de raciocínio, tá bom? Então vamos entender uma coisa. Se eu tenho uma lesão aqui com necrose, que é um tecido morto, desvitalizado, e se eu tenho uma lesão aqui com esfacelo, que também é um tecido morto ou desvitalizado, o que eu tenho que entender para resolver esse problema? O tipo de cobertura que eu vou usar, não é verdade? Então pensa aqui comigo. Aqui na necrose, pessoal, se eu utilizar a colagenase, pela propriedade química dela, as chances dessa necrose se desprender vão ser pequenas, mas não é impossível, tá? Por que eu falo que vão ser pequenas e não vão ser impossível? Porque aqui a gente chama essa lesão de uma lesão não classificável. Por que essa lesão chama-se não classificável, Matheus? Porque eu não sei quanto de tecido morto tem lá para dentro desse leito da lesão. Vocês estão vendo aqui por fora, ó, uma camada de tecido morto. Mas e lá dentro? Será que aprofundou? Será que está superficial? Eu não sei, não tem como saber. Então, para tratar essas necroses, independentemente do grau de profundidade delas, eu, no caso, nesse exemplo aqui, desse paciente, eu utilizei a papaina a 10%, tá? E aí, aos pouquinhos, a papaina foi desprendendo essa lesão, quebrando as cadeias da molécula desse tecido morto com o tecido vivo que estava por baixo, e ela foi se desprendendo até ficar desse jeito. Aqui a gente resolveu essa lesão, pessoal, basicamente com uma papaina 10%. Já essa outra lesão, a gente usou uma colagenase. Por que uma colagenase? Tá vendo aqui que esse esfacelo ele tá amolecido, ele tá praticamente já desprendendo? E olha que legal como é que ele ficou. Então não tem por que eu entrar com uma pomada muito forte, muito concentrada, sendo que aqui ele já ia sair de forma autolítica. Eu só acelerei o processo e logo eu vou explicar o que é o autolítico, tá? Então, como ele estava praticamente amolecido, a colagenase fez um efeito bacana aqui. Só que olha o que é interessante. Essas duas lesões aqui de cima que vocês estão vendo, mais pra frente, lá no final do vídeo, a hora que eu for explicar de desbridamento instrumental, eu vou dar uma dica para vocês do tipo de técnica que a gente pode usar aqui e do tipo de técnica que a gente pode usar aqui, tá? Eu não vou falar disso agora para não misturar todas as informações, porque eu quero ir classificando desbridamento por desbridamento para vocês entenderem, tá bom? Mas fica ligado aí que lá pro final da live eu vou explicar qual a técnica que a gente pode usar para retirar esse tecido e qual a técnica que a gente pode usar para retirar esse tecido, tá bom? Então, pessoal, todo mundo acompanhou, todo mundo viu, tá claro? Desbridamento enzimático é quando eu uso uma pomada que contém enzimas que vão desprender esse tecido desvitalizado e esse também, fazendo com que a lesão, o tecido de granulação, ele possa ficar exposto para essa lesão cicatrizar ou começar aí o processo de cicatrização. Bacana?